Durante anos, eu achava que investir era coisa para quem já tinha dinheiro ou significava um risco desmesurado. Até que um dia, ao olhar para os meus filhos, percebi uma verdade desconfortável. Se eu não mudasse nada, eles iam começar a vida e se calhar pouco ou nada eu poderia contribuir para que tudo fosse diferente. E isso bateu forte. Foi o momento em que eu percebi que se eu quisesse quebrar ciclos, tinha de começar por mim. E quando comecei a ler e a compreender o conhecimento que estava diante de mim, percebi algo que mudou tudo. Não é preciso muito dinheiro para mudar significativamente o futuro dos nossos filhos. É preciso tempo. É tudo isso que te vou explicar hoje. Bem-vindos ao Finanças com o Calvário. Eu cresci numa família que sempre me deu acesso a conhecimento. Desde muito cedo tive livros à mão, muita música, conversas ricas, estímulos intelectuais em imensas áreas e isso moldou muito do que eu sou hoje. Mas como acontece em tantas famílias, a literacia financeira que me foi transmitida baseava-se essencialmente em dois pilares. Trabalhar para ganhar o máximo possível e poupar o máximo possível. E quero deixar isto muito claro, não é uma crítica. Era o conhecimento que lhes tinha sido passado. Era o que fazia sentido no contexto que eles tinham. Era o que funcionava na época. E foi sempre transmitido com amor, com cuidado e com a intenção de me dar o melhor futuro possível. E só tenho a agradecer por isso. Mas quando já adulto tive contacto com a fundamentação do investimento a longo prazo, quando percebi o que o tempo faz ao dinheiro, quando entendi o poder matemático, psicológico e quase até filosófico de juro composto, aí percebi que nada podia ficar como antes. Percebi que tinha que fazer algo por mim, porque acredito genuinamente que ainda vou a tempo de melhorar o meu património significativamente, mas sobretudo pelos meus filhos. E sendo muito sincero, não é só por eles, também pelas gerações que virão depois deles. Talvez pelos netos, que nem sei se vou conhecer, pelos bisnetos, que nem sei se vão existir, mas que sem dúvida nenhuma serão beneficiados por esta estratégia. Porque esta mudança significa um aumento do património intergerações. A ideia de que posso mudar o futuro de pessoas que ainda nem nasceram mexeu comigo. Isso deu-me propósito, deu-me direção. E, portanto, vamos a isso. Eu vou-te explicar tudo para poderes começar ou manter caso já invistas e ainda tenhas dúvidas. E alturas como estas de maior volatilidade são alturas em que essas questões voltam sempre. O juro composto costuma ser explicado como juros sobre juros, mas isso não diz nada a ninguém. A forma mais simples de o entender é com um exemplo real, quase doméstico. Imagina que pegas em 100 euros e investes. No primeiro ano, esses 100 euros rendem 6 euros. Até aqui, tudo normal. Mas no ano seguinte não recebes juros só sobre os 100 euros iniciais. Recebes juros sobre os 106 euros. Ou seja, o dinheiro que ganhaste no ano anterior também começa a trabalhar. E no ano seguinte, já recebes juros sobre 112 euros e depois sobre 119 e assim sucessivamente. No início, parece que nada acontece. Os valores crescem devagar, quase nem se nota, porque o tempo é que cria o efeito de crescimento. E de início, estamos a colocar mais dinheiro do que o efeito do juro. Mas chega um momento, e isto é o mais espetacular, em que o dinheiro começa a crescer mais depressa do que tu consegues poupar. É como emperrares um carro numa subida. No início, custa muito, transpiras imenso, até que chegas ao topo. E quando começas a descer, o carro ganha velocidade sozinho. O juro composto é essa descida. É o momento em que o dinheiro ganha vida própria. E quando estamos a falar de investir para os filhos, estamos a falar de horizontes de 20, 30, 40 ou 50 anos. Ou seja, estamos a dar tempo suficiente para que o dinheiro chegue à fase em que cresce sozinho, sem esforço adicional. É por isso que investir cedo é muito poderoso, porque o tempo faz o trabalho pesado por nós. E daí também se dizer que o melhor momento para se iniciar em termos de investimentos foi o dia de ontem. Mas antes de investir, há algo que precisa ser dito e tem que ser bem explicado. Ninguém deve investir dinheiro que pode vir a precisar no curto prazo, porque perdes efetivamente o efeito do juro composto e podes eventualmente ter de vender numa altura em que estás a perder dinheiro. E é aqui que entra o fundo de emergência. O fundo de emergência é o travão de mão emocional e financeiro. É aquilo que permite dormir descansado. É o que impede de, perante o imprevisto, uma perda de rendimento, uma despesa médica, sejas obrigado a vender investimentos no pior momento possível. Sem fundo de emergência, qualquer oscilação de mercado é uma ansiedade para ti. Com o fundo de emergência, as oscilações passam apenas a ser isso, oscilações. E quando tens esse alicerce bem montado, então sim, podes investir para o futuro dos teus filhos e também para o teu, com tranquilidade, com estratégia e com visão de longo prazo. Vamos agora aos números, porque é aqui que tudo ganha importância. Vou-te mostrar o que o tempo pode fazer ao dinheiro, por pouco que seja investido. Este episódio também mostra o efeito que podem ter apenas 10 euros investidos por mês. E isso para mim é uma mudança total no mundo dos investimentos, porque o torna acessível para todos. Pensa então que tens 100 euros para começar.
Podes juntar o que lhes deram nos aniversários, ou uma oferta por causa do nascimento, ou quando sabiam que vinha a caminho. Quanto mais cedo, melhor. Os números mostrados a seguir pressupõem então essa entrada de 100 euros e um rendimento médio anual de 8%, que até é inferior àquilo que grande parte dos índices tem conseguido valorizar a longo prazo. Sim, o que rendeu para trás pode não render para a frente, mas até pode render mais. Quem é que sabe o futuro? Ninguém tem a bola de cristal. Olhemos então para os números. Com 10 euros investidos por mês, se investidos durante 10 anos, o valor investido são 1.300 euros e o acumulado são quase 2.000. Se esse prazo passar para 20 anos, o investido são 2.500 euros e o acumulado quase 6.100. Se esse valor for a 40 anos, o valor investido são 4.900 euros e o acumulado quase 34.000. E, portanto, olhando aqui para esses valores, significa logo a capitalização dos juros em si. Olhando agora para um valor de 25 euros por mês, se for investido a 10 anos, isso significa investir 3.100 euros e um acumulado de quase 4.700. Se for a 20 anos, um valor investido são 6.100 euros e o acumulado quase 14.600 euros. Se for investido a 40 anos, são 12.100 euros investidos e quase 82.700 euros de acumulado. E agora vamos olhar para, por exemplo, se forem 50 euros por mês. Durante 10 anos, o valor investido são 6.100 euros e o acumulado 9.200 euros. Mas se esse valor for, por exemplo, a 40 anos, o valor investido são 24.100 euros e um acumulado de quase 163.000. E se olharmos para um valor, hipoteticamente, e que já significa um esforço grande de investimento de 100 euros por mês, a 10 anos, o valor investido são 12.100 euros e o acumulado 18.200 euros. Mas se esse valor for investido a quase 40 anos, isso significa um valor investido de 48.100 euros e um acumulado de quase 324.000. O que estes números mostram é simples. O tempo vale mais do que o dinheiro. Para mim, olhar para estes gráficos mudou tudo. Claro que, como em tudo, quanto mais investidos, mais retorno existirá. Mas será sempre uma ajuda para eles começarem a vida, ou até para não escolherem um futuro apenas e só pelo rendimento que obtêm pela profissão, a tão almejada independência financeira. Mas antes de investir, há um passo essencial: escolher a corretora certa. E nunca te esqueças de um ponto essencial: os custos baixos de manutenção são o ponto principal para aumentares a rentabilidade do que estás a comprar. Se um produto ganha 2%, mas tem uma comissão de manutenção de 1%, se lhe juntas a inflação, estás a perder dinheiro na realidade. E, portanto, se estás a começar agora, o primeiro passo é abrir conta numa corretora que seja supervisionada pela CMVM. Isto garante que a entidade cumpre regras de proteção ao investidor, auditoria, segregação dos fundos e transparência. Tenho um episódio no canal onde explico exatamente como escolher uma corretora e o que deves analisar antes de abrir conta. Vale muito a pena ouvir se ainda estás nessa fase. E já agora, porque muitas vezes me perguntam qual corretora eu uso, tenho conta em várias em função do produto que compro. Mas se eventualmente fizer sentido escolher a XTB, comenta no vídeo. Ao abrir conta através de um link que eu te envio, tens um benefício no registro da mesma. Recebes uma ação gratuita que podes manter ou então utilizar para começar a investir naquilo que tu pretendes. O meu benefício nisto, recebo uma ação tal e qual como tu. Não sou patrocinado pela XTB, é apenas uma das corretoras que eu próprio uso e que considero adequado para quem está a começar, desde que faça sentido para ti e para o que investes. O importante é isto: não invistas sem ter uma base segura, regulada e transparente. A corretora é a porta de entrada para o teu futuro financeiro e para o futuro dos teus filhos. Escolhe bem. E agora sim, vamos ao risco. Como este dinheiro não é para ser utilizado no curto prazo, podemos aceitar oscilações maiores. O mercado sobe e desce, mas no longo prazo tende a crescer. Isso permite investir em ativos com maior potencial, como por exemplo os ETFs globais. E como é que eu escolho? Também já elaborei um episódio exclusivo sobre esse tema recentemente, mas o site para consultares e analisares é o justetf.com. É a bíblia de quem olha para os ETFs como uma forma de investimento. A importância da escolha inicial. Como é que deves fazê-la? É a diversificação. Diversificar é não dependeres de um único país ou economia. Um ETF global espalha então o investimento por Estados Unidos, Europa, Japão, mercados emergentes até eventualmente. E portanto, se um país tem um mau ano, o outro compensa. Se um setor está estagnado no desenvolvimento, é porque outro se está a desenvolver mais. É uma forma simples de reduzires o risco sem abdicar do crescimento. Esta parece a parte mais difícil da escolha do ETF, mas quanto a mim, é na realidade a mais simples.
Porque há outro ponto que é muito importante no investimento para os filhos. Investir para os filhos é também educá-los. É mostrar-lhes que o dinheiro cresce com disciplina, com organização e com pensamento crítico. Compreender se precisamos mesmo do produto ou da experiência que estamos a comprar e do ganho efetivo que isso gera em nós. Não tem a ver com ser forreta, é sobre saber gerir o dinheiro. Porque proporcionar experiências também é bastante enriquecedor. Mas acredito que para os valores que te falei, grande parte das pessoas consegue investir efetivamente, mesmo mantendo essas experiências. A questão para mim nunca se prende com ganhar mais, mas com gerir melhor o que temos. É mostrar que saber esperar compensa, que planear é uma forma de liberdade e que o futuro se constrói devagar. E isto não é só um ensinamento financeiro que fazemos, é um ensinamento do modo de vida, de ganhar resiliência perante os momentos menos bons. A educação financeira deveria ser um pilar, tal como a educação emocional ou eventualmente até a educação escolar. E este canal procura aumentar essa educação financeira de todos. Portanto, se te fizer sentido, subscreve o canal ou partilha com quem está a começar nesta jornada. Um produto muito utilizado para investimento para os filhos são os PPR. E apesar de ter pensado num episódio específico sobre esse tema, relativamente à utilização deste tipo de investimento para os filhos, vou apenas transmitir-te a seguinte ideia. Primeiro que tudo, o benefício fiscal é apenas o invólucro do produto. O que interessa é compreender a rentabilidade do mesmo, para além desse benefício fiscal. E atenção, se o PPR for subscrito em nome da criança, os benefícios fiscais à entrada não existem, porque a criança não tem rendimentos. Logo, para esse tipo de benefício, será mais vantajoso ser efetuado em nome dos pais. Para além disso, se o PPR estiver em nome do filho, ou seja, se este for o beneficiário, aos 18 anos ele tem acesso total ao dinheiro. A seguradora não pode ocultar sequer que esse PPR existe. E aos 18 anos, poucos jovens têm maturidade para gerir eventualmente milhares de euros, por muito esforço que façamos até lá para o garantir. Por isso, eu prefiro manter o investimento em meu nome e decidir como e quando entregar esse valor. Não tem a ver com controle, tem a ver com uma questão apenas de responsabilidade. E já agora, deixa-me partilhar contigo como eu próprio invisto, porque acredito que a transparência também educa. E por outro lado, não estou apenas aqui a falar para os outros fazerem. Mas claro, tenham sempre a percepção que isto não é aconselhamento financeiro, é apenas partilha da minha experiência pessoal. A minha carteira de investimento para eles é bastante simples e construída com um princípio base. Os ETFs globais como núcleo ou como ator principal. Mais de 50% dessa carteira. Para ti, até pode ser apenas o ator único se não quiseres complicar. E porquê? Porque o ETF global, como eu te disse antes, espalha o investimento por milhares de empresas em dezenas de países. É diversificação automática, barata e eficiente. É literalmente comprares um bocadinho do mundo inteiro. E quando tens o mundo inteiro dentro da tua carteira, não precisas de estar constantemente preocupado com qual é o melhor país, qual é o melhor setor, qual é a melhor ação. Compras o palheiro inteiro, não estás à procura da agulha. O mundo muda, as economias mudam, as empresas também. E tu obtens a rentabilidade da economia mundial. O risco existe? Claro que sim. A economia mundial pode falir, mas aí ninguém vai precisar do dinheiro para nada. Para mim, o maior risco está na falta de tempo e de paciência dos investidores, porque com tempo suficiente no mercado vais recuperar o investimento efetuado se comprares produtos diversificados e de qualidade. E depois, há a questão da volatilidade. Eu não me preocupo verdadeiramente com ela. E isso não tem a ver por ser mais corajoso ou mais frio. É porque sei exatamente para o que estou investido e qual é o meu objetivo. Eu sei que a volatilidade é o preço da entrada e é o preço a pagar. Eu sei que o mercado sobe e desce, mas que historicamente sobe mais do que desce. Eu sei que o meu horizonte é de décadas e não é de semanas. E quando tens esta clareza, a volatilidade deixa de ser um monstro e passa a ser apenas ruído. O meu foco é simples. Investir todos os meses, manter os custos baixos, diversificar globalmente e deixar o tempo fazer o trabalho. Porque é uma área também que eu tenho gostado e que tenho testado cada vez mais esta dos investimentos, tenho procurado também aumentar a rentabilidade da carteira de investimentos. E para além desse ETF global, eu utilizo também ETFs de setores que acho que vão valorizar mais que outros e tentar aumentar um pouco a rentabilidade da carteira. Mas claro, isso comporta um risco superior, maior atenção ao mercado e, sobretudo, ao mundo, e mais conforto com uma maior volatilidade, porque quanto mais fechado for o ETF, ou seja, quanto mais setorial for esse ETF, maior a volatilidade associada. E claro, como todos, tenho investimentos a valorizar e outros que estão a desvalorizar, mas acima de tudo o que interessa é o global e a rentabilidade da carteira de investimentos. Mesmo com as crises das tarifas, mesmo com o suposto rebentar do mercado todos os dias noticiado pelo conflito no Irão, se será sempre assim?
Não sei, mas acredito que farei o suficiente para fazer crescer o património ao longo do tempo. Não só para mim, como para os meus filhos. Não me considero minimamente nenhum guru de investimentos, nem tão pouco acho que sou melhor que os outros. Sou apenas mais um investidor que procura mudar o futuro a cada vez mais parece que a sociedade está condenada. Trabalhar até morrer. Não é isso que quero para mim, nem para os meus filhos. Pelo menos sem ter a opção de poder não o fazer. Porque a independência financeira não significa reforma antecipada. Até porque se fizeres o que gostas, como se costuma dizer, não terás que trabalhar mais nenhum dia na tua vida. Mas significa a opção pelo caminho que se quer seguir. Se o conseguirei atingir, não sei. Mas não vou ficar à espera de governos para o fazerem por mim ou pelos meus filhos. E como acredito que é possível para toda a sociedade, partilho o meu conhecimento para este canal. Sem complicações, sem tentar adivinhar o futuro e sem correr atrás de modas. E portanto, resumindo aqui um bocadinho do episódio 2, investir para os filhos é um ato de amor. Talvez seja o maior ato de amor que lhes podemos fazer. É dar-lhes oportunidades que nós talvez nunca tivemos. É plantar árvores cuja sombra talvez nunca venhamos a usufruir, mas que vão proteger quem vier depois de nós. Pensar nisto foi suficiente para mudar o meu mindset e debruçar-me neste mundo a fundo. E tu, já investes? Como o fazes? Investes para os teus filhos? Se sim, partilha nos comentários. Porque no fim, tudo se resume a isto. 1 euro melhor gerido hoje, um calvário a menos no futuro.